Simplesmente Puyol deu uma entrevista. E eu sei que vocês gostam quando eu coloco o jogador a falar, mas vocês não gostam de ler línguas estrangeiras. Então se liga o que o Puyol declarou sobre o Vinícius Júnior antes desse grande jogo. Puyol deu uma entrevista e simplesmente falou que Vinícius Júnior, desde que chegou no Real Madrid, era um rapaz humilde, simples, e agora que começou a se tornar uma figura para a equipa merengue, perdeu a humildade e agora ele se coloca na frente até de situações que podem manchar muito a imagem do jogador principal de uma equipa. Eu ainda falou do episódio que teve esse ano no jogo entre Real Madrid e Rayo Vallecano, em que teve várias lutas durante o jogo e um dos momentos principais foi a luta de Vinícius Júnior com o guarda-redes da equipa. Vinícius Júnior naquele jogo, depois do embate entre o guarda-redes e ele ter gastado tempo, teve um momento muito feio na partida em que até o guarda-redes depois se pronunciou. Simplesmente Puyol disse que Vinícius Júnior e essas atitudes que ele anda a ter no Real Madrid podem condenar o futuro dele. E ainda por cima, Vinícius Júnior gritou com o guarda-redes e jogadores de grande calibre não podem se comportar assim como Messi e Cristiano Ronaldo faziam. E se vocês irem investigar mais um bocado, isso chegou no campo do Real Madrid, em que até já tem conversas que o capitão do Real Madrid, Nacho, já disse: jogadores como o calibre do Vinícius Júnior, sim, têm que ter essas atitudes para continuar no nível que estão e merecerem respeito como outros grandes craques faziam na época. Vamos ver o que a mídia brasileira ainda fala dele no Real Madrid. O Mauro César apresentou uma estatística na transmissão da Jovem Pan que o Bayern tinha chutado até os 20 minutos do primeiro tempo mais bolas a gol do que o Flamengo, o São Paulo e o Fluminense nessa rodada de final de semana. Só com 20 minutos do primeiro tempo. Mais do que eles chutaram o jogo inteiro. E ele se referia ao campeão da Copa do Brasil, campeão da América e ao Flamengo, que é um baita protagonista, que é um time importante do Brasil. Então ele falou, olha, o jogo estava de um jeito que o Bayern estava massacrando. Toma um gol no contra-ataque, numa bola fantástica do Toni Kroos, frieza do Vini Júnior. Voltou para o segundo tempo, atacou, a mudança do Tuchel foi muito boa. Meteu 2 gols e continuou atacando. Porque isso é o que eu admiro nesses jogos da Champions, jogos da Premier League. O time faz gol, ele continua atacando, ele não fica travando, caindo. Aliás, os árbitros não marcam soltinhos que se marca aqui. Hoje, se fosse o Daron com o árbitro desse jogo, ele marcava 1.500 faltas. O cara deve ter marcado meia dúzia. E foram meia dúzia as faltas que aconteceram. Choque, né? Batida de um com o outro é absolutamente normal, né? Que isso aconteça, que o jogador cai, que o outro leva vantagem, o outro desvantagem. E aí o Bayern estava administrando bem, chegou a criar a oportunidade de fazer o terceiro gol. E aí aconteceu a falha do jogador coreano, se precipitou completamente, fez um pênalti no Rodrigo. E aí o Vinícius Júnior é sacanagem, né? Com toda a pressão que ele recebe, bate o pênalti com uma frieza absurda no meio do gol, só deslocou o Manuel Neuer, não era um Zé Mané qualquer, um dos maiores goleiros da história do futebol do mundo em todos os tempos. Ele e faz o gol. Então, realmente, esse menino, eu só acho que ele não vai ser o melhor do mundo porque há uma discriminação muito grande contra ele. Mas tem que haver uma cobrança da mídia brasileira, né? Vai ter. Eu acho que pelo menos entre os 3 melhores do mundo ele tem que ficar esse ano. Eu acho que ele poderia perfeitamente ser o melhor do mundo. Isso que você falou é completamente correto. Se o Real foi campeão espanhol, se ganhar a Champions League, não dá nem para discutir que ele deveria ser o melhor do mundo. Talvez não fique nem entre os 3, porque realmente, claramente, ele é um jogador discriminado, ele bate contra o sistema, duvido que o sistema daria a ele esse título. Agora, merecimento ele tem. Mas isso é outra coisa, né? No futebol, as coisas não funcionam exatamente assim. E, de novo, ele demonstrou muita frieza. E se o Bayern foi buscar o resultado, verdade também que Pois é, saiu o Kroos, entrou o Modric também, meteu uma bola impressionante lá na frente. Esses 2 jogadores são extraordinários. Joga um pouquinho cada um, mas vou te contar, viu? Meu Deus do céu. Bom exemplo para Arrascaeta, né? Que com 29 se arrasta, parece que é de vidro. Bom exemplo, Kroos e Modric, né? O Ancelotti tá cuidando bem disso, né? Eles revezam. Inteligente. Nunca eles jogam juntos. E o Ancelotti teve um outro momento que eu achei ousado dele, ele tirou o Bellingham, que realmente não estava jogando uma grande partida, e mete o Brahim Dias, que ele foi pra cima também. Não chegou a abafar o Bayern, mas aí fez o gol. E até o final você ficar na expectativa de que pudesse sair um terceiro gol. Realmente um jogo sensacional. Claro que foi melhor pro Real do que pro Bayern, pelo que se jogou de bola, mas nós estamos falando de um time 6 vezes campeão da Europa, né? Que é o Bayern de Munique, que não vive um grande momento, que não tem um ano extraordinário, mas tem o Harry Kane que jogou demais de novo. E aí pode ser que na outra quarta-feira eles consigam reverter o resultado em Madrid. Mas, claro, o protagonismo agora passou pro Real Madrid.
Bruno Prado, o seu pai falou aqui do Vinícius Júnior que tem um certo preconceito. Agora, o preconceito, muitas vezes, ele não vai conseguir vencer a qualidade do cara. Se ele for campeão da Champions, decidindo como ele está decidindo, não tem como você fechar os olhos. Não tem como você não colocar o Vinícius Júnior ali entre os melhores jogadores do mundo. A pena é que isso envolve, aí eu concordo com o Flávio, os capitães, os técnicos, e aí envolve racismo, envolve preconceito. Pode ter muito europeu que não quer esse prêmio pro Vinícius Júnior, porque ele comprou uma briga. Agora, o que esse moleque tá jogando, o que ele tá decidindo jogo grande, como foi contra o Manchester City, quantas jogadas de gol ele fez contra o Manchester City? Assistências e gols. Eu não vou saber falar agora, mas eu lembro que ele participou Jogou muito bem. de vários gols contra o Manchester City. Hoje fez os 2 gols da partida e, como diz o Flávio, cada vez mais maduro. Imagina o que poderia ser o Ancelotti na seleção brasileira. Acho que a ideia inicial do Ancelotti passava muito por isso. Vários dos jogadores brasileiros principais estão no Real Madrid hoje. 2 dos principais, Vinícius, Rodrigo. O Éder Militão também é um dos principais, mas se machucou seriamente no início da temporada. E, de fato, a coisa poderia ser bem melhor. Antes de entrar na provocação ou nas provocações do Vinícius, eu estou muito com o Danilo. Eu acho que o que a gente viu nos últimos anos, na era Tite, no pequeno recorte de Diniz, foram 6 anos de Tite e 6 jogos do Diniz. É uma diferença grande, eu admito. Mas foi um desperdício em relação ao jogador brasileiro na seleção, né? O Vinícius talvez seja o maior exemplo. E o grande erro do Tite, na minha opinião, foi continuar a insistir na Neymar dependência, e as conversas, elas se encontram, né? A questão do Neymar, Jorge Jesus falando, tudo que a gente está abordando até agora, e em detrimento, talvez, de um jogador que estava visivelmente em ascensão e tem uma compreensão diferente da carreira dele, e que pode ser um protagonista ou uma estrela, não necessariamente aquele cara que vai ser o dono do time, o dono da bola, mas sim o melhor jogador. O Vinícius Júnior é há muito tempo o melhor jogador brasileiro, em atividade, né, Trajano? Não exatamente como o Messi, na prática. E acho que na seleção ele nunca foi tratado como tal. E tratado como tal não é dar regalia a ele, não. Enfim, ter um sistema de jogo que facilite o trabalho dele. Se vocês repararem, o Vinícius Júnior, depois da saída do Benzema no Real Madrid, ele joga de uma outra forma, né? Então, o Real Madrid hoje não tem um centroavante típico como era o Benzema, e muitas vezes o Vinícius tinha que jogar em função do Benzema, e o Ancelotti conseguiu, tanto com o Vinícius como em relação ao Rodrigo, mudar o jeito deles jogarem, e eles vêm jogando bem. O Real Madrid é a maior prova da independência em relação ao jogador de futebol. Muito se deve ao Ancelotti. Saiu o Cristiano Ronaldo, o time não acabou. Saiu o Benzema, o time não acabou. E o Vinícius Júnior hoje talvez seja o melhor, ou um dos melhores jogadores do Real Madrid. No campo, Tironi, eu acho que ele tem uma questão de perseguição por diversos motivos. Pelo estilo de jogo, pelas declarações, pela questão do racismo na Espanha, não podemos esquecer disso, né? Em todo lugar que ele vai tem essa situação toda. Mas eu acho que ele, ao dar aquela declaração depois do jogo, depois do clássico, onde ele destruiu o Barcelona, talvez ele esteja de fato refletindo sobre a melhor forma de, não digo provocar o adversário, superar o adversário. No jogo contra o Barcelona, ele fez de tudo. Ele fez os gols, ele conseguiu tirar o Araújo uruguaio do jogo, né? Que foi expulso por caçá-lo, e não necessariamente ele precisa sentar na bola, ou dar um drible para trás, ou dar uma caneta para trás e tudo mais. Se ele está se inspirando no Cristiano Ronaldo, ele tem total razão. Porque o Cristiano Ronaldo é o jogador de futebol que eu vi que mais conseguiu ir ao limite da capacidade dele por conta do trabalho. Simplesmente isso. Ele não tem o dom do Messi, nunca teve, ou do Maradona, ou de outros jogadores, mas ele de fato leva aquilo, a profissão de jogador de futebol,
como algo muito sério, como algo e está indo além da capacidade dele, da idade e tudo mais. Então me diz o que achaste dessas entrevistas e da dica do Puyol sobre o Vinícius Júnior. Vamos ver o que acontece amanhã. Valeu, até o próximo vídeo e fui!